Fala, Cruz Maltino. Meu Cruz Maltino, não tem como gravar esse vídeo sem parabenizar a torcida jovem do Vasco, que na última terça-feira foi ao CT Moacir Barbosa, com autorização da diretoria, cobrar ao grupo de jogadores o péssimo desempenho nas últimas 5 partidas. Novamente, a torcida jovem do Vasco foi ao CT Moacir Barbosa, com autorização da diretoria, fazer um protesto pacífico e cobrar na cara, no olho aos jogadores, o péssimo desempenho nas últimas 5 partidas. Porque essas últimas 5 partidas foram partidas de um elenco vagabundo. E eu vou colocar sempre nesse termo. Porque ninguém desaprende a jogar bola dessa forma. Isso aí a gente pode fazer até teorias, que é panelinha para derrubar o treinador Diniz. Eu já vou chegar no ponto que foi colocado isso na mesa. É insatisfação com a diretoria, que também foi colocado isso na mesa. E diversas teorias que a gente pode criar sobre isso. Isso não vai explicar ainda porque esse grupo de atletas entregou nos últimos 5 jogos atuações tão patéticas. Vamos tirar a atuação contra o São Paulo, que o do São Paulo foi até normal a gente perder, mas contra Juventude, contra Grêmio, contra o Bahia, contra o Botafogo, foram atuações patéticas. Atuações patéticas que foi exatamente esse termo, ou sinônimo desse termo, que a torcida jovem, se eu não me engano foi o rapaz que estava à frente do vídeo que eu vi, é o presidente, que agora eu esqueci o nome dele, mas se eu me lembrar eu vou colocar aqui na tela, foi lá e cobrou. Cara, a gente sabe que o Vasco não vai ganhar todas, mas o que vocês fizeram nos últimos 5 jogos, tirando a partida contra o São Paulo, que vocês perderam, jogaram feito homens, e a gente no final aplaudiu, ok, mas contra Botafogo, Grêmio, Bahia, acabei de falar. Enfim, vocês fizeram essa pouca vergonha. Por que isso? Em determinado momento, o presidente da Força Jovem, se eu não me engano, ele comentou o seguinte: a gente sabe que tem familiares de vocês que estão soltando fofoca para determinados influenciadores de Instagram, de YouTube, para queimar o filme de Fernando Diniz, para tentar derrubar Fernando Diniz. E um detalhe, meu Cruz Maltino, realmente nessas últimas, de segunda-feira até hoje, no momento que eu gravei esse vídeo, é noite de quarta-feira, foi uma enxurrada de notícias que Fernando Diniz seria demitido. Para quem acompanha um pouco do trabalho de Fernando Diniz, sabe que ele não tem um feitio nem de pedir demissão. É claro que a diretoria, se quiser assim, pode demitir ele. Mas várias informações todas aí em páginas, principalmente de Instagram, informando que Fernando Diniz pediria demissão ainda nessa semana. Novamente, quem conhece os trabalhos de Fernando Diniz sabe que o feitio dele não é jogar a toalha. Ele, claro, no Grêmio, no Fluminense, chegou uma situação que estava insustentável ficar ainda com o técnico Fernando Diniz. Por isso que ele foi demitido. Mas em momento algum ele pediu demissão. Nunca vi Fernando Diniz pedir demissão em nenhum dos clubes que ele passou. Então, embora seja uma teoria que o rapaz, o presidente da Força Jovem, não apresentou as provas para o público em geral, ela ganha muita veracidade, ela ganha muita força. Se a gente que acompanha as notícias do Vasco, comparar a fala dele com o que você está vendo nas redes sociais. Sobrou até para a esposa de Lucas Piton. Teve alguns perfis que falaram que foi a esposa de Lucas Piton que estava soltando essas fofocas. Ela teve que vir nas suas redes sociais ontem, na terça-feira, informar que isso era mentira, que não foi ela, que isso é uma irresponsabilidade de quem está divulgando. Enfim, quem está divulgando que arque com a sua consciência. Mas que isso ganha uma tonalidade, um peso, uma tonalidade de verdade devido a sequências de notícias em perfis que Fernando Diniz seria demitido, que ele pediria demissão, ganha sim. Isso é inegável. Uma notícia interessante, meu Cruz Maltino, que estava vendo hoje do Itatiaia, com esse nosso
ótimo desempenho nos últimos 5 jogos, o Vasco, que estava brigando pela pré-Libertadores, agora tem uma possibilidade de ser rebaixado ainda, é o seguinte, o Itatiaia traz essa matéria aqui. Diretoria vascaína teve que parar conversas visando o próximo ano. No caso, Marcos Martino, o planejamento de 2026, que já está em andamento, teve que ficar em stand-by por um certo momento, até o jogo contra o Internacional, que se esse time de lesos tomarem vergonha na cara e fizeram o mínimo, que é ganhar do Internacional e concretizar que o Vasco vai ficar na Série A, esse planejamento vai voltar a todo vapor. E a gente tem que lembrar que em 2026 o calendário brasileiro, devido à Copa do Mundo, vai ser apertadíssimo. Apertadíssimo. Eu soltei uns shorts ontem, e também no TikTok também, que o Campeonato Carioca vai ter apenas 10 datas. A primeira fase é só um jogo de ida. O Campeonato Carioca vai ser realizado nos finais de semana, de sexta, sábado e domingo. Porque o Campeonato Carioca, se eu não me engano, é dia 14 ou é 18 que inicia o Campeonato Carioca. E dia 24, se eu também não me engano, já está começando o Campeonato Brasileiro. O Vasco aí vai dar um gap no máximo, de um mês e alguma coisa, um mês e um poucos dias de folga de Campeonato Brasileiro. Vai ser muito pegado. A montagem de elenco do próximo de 2026 vai ser durante o Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. Então, para esses caras que supostamente estão fazendo essa panelinha, que supostamente estavam pedindo para familiares entrar em contato com influenciadores para ficar jogando essas notícias em páginas aí da vida, cara, se vocês não estão querendo treinar, que essa também foi uma pauta colocando em questionamento para os atletas, se vocês estão cansados, não estão cansados da diretoria, estão cansados do técnico Fernando Diniz, cara, chega com o Admar Lopes, Admar, eu quero ser negociado, e vai embora do Vasco, cara. A gente não precisa de atletas como vocês. A gente precisa de atletas que honrem a camisa, que queiram ser campeões, que queiram fazer um nome com a camisa do Vasco da Gama. Como tantos bons jogadores, tantos ídolos que fizeram história e carreiras brilhantes com a camisa do Vasco da Gama. Tá cansadinho de treinar, cara? Infelizmente, o Vasco da Gama não é pra você. Aqui tem que ter raça pra jogar. E a gente não aceita mais paneleiro. Diretoria incompetente, a gente tem 25 anos corridos. A gente não aguenta mais e não vamos aceitar mais isso. De forma alguma. E também vamos falar um pouco do técnico Fernando Diniz, que sim, tem muita culpa também desses péssimos resultados que foram apresentados para os torcedores do Vasco. Entretanto, meu Cruz Maltino, mesmo o Fernando Diniz fazendo trocas malucas, mesmo ele insistindo em jogadores que claramente não estão desempenhando nada, e ele quase todo jogo coloca os caras para jogar, e toda vez o Vasco decai de qualidade. Mesmo que todas essas falhas de Fernando Diniz que a gente já conhece, mas não é Fernando Diniz que está no campo não correndo, não dando uma dividida, não dando um chute a gol, não chutando no gol, nem que seja para fora do estádio. Não é Fernando Diniz. São os atletas. Esses sim têm 10 vezes mais culpa do que Fernando Diniz. Volta a frisar. Fernando Diniz tem culpa sim. Insiste em jogadores que claramente não desempenham. Faz trocas malucas, enfia atacante toda hora, deixa o Vasco exposto. Mas quem está dentro do campo e nem está nem correndo atrás da bola, isso é imperdoável. Isso aí não tem nem o que questionar. Esse cara está com uma culpa de 1000% em cima dele. 1000%. Fernando Diniz tem uma grande oportunidade em 2026, já que ele vai estar à frente do Vasco, você querendo ou não. O presidente, ele conta com a graça do presidente Pedrinho para sua atuação, pela sua liderança à frente da equipe do Vasco. Ele tem a oportunidade de finalmente trazer esses moleques da base. Tem muito garoto bom da base. Você tem que você está dizendo que tem que trazer os moleques da base, colocar como titulares e... Não. Mas aos poucos. Ryan foi assim. Uma jovem promessa. E Ryan é o que é. Não jogou nada nos últimos 5 jogos. Mas é uma promessa e vai para a Europa. O GB é um cara com potencial. Que eu espero que ele receba mais oportunidades em 2026.
e ele consiga construir sua carreira no Vasco e, consequentemente, vai partir para a Europa também quando conseguir jogar tudo que ele sabe. A gente tem vários bons atletas no sub-20 do Vasco. Alguns, inclusive, já subiram. Eu gostaria de ver um pouco mais do Guilherme Estrela jogando. Não sei por que o Guilherme Estrela não joga. Uma promessa também, um bom jogador sub-20 do Vasco. Então, Fernando Diniz, aproveita essa barca de peças podres que a gente vai dispensar em 2026. Agregue com jogadores da base, que vocês sabem que são bons, no elenco principal. E é claro, você junto com o Portuga, o Admar Lopes, diretor de futebol, traga os devidos reforços que a gente precisa. Traga reforços e aproveita as joias da base. Não tem por que você só porque você traz os seus jogadores que você enxerga no mercado e julga que são bons, que você não pode aproveitar o que você tem de bom na sua casa, já germinando no seu jardim. As duas coisas não se anulam. Você tem uma boa oportunidade em 2026 começar a criar bons jogadores, a criar boas lendas da base do Vasco no time principal. Então tomara que você aproveite essa grande oportunidade. Curta, se inscreve no canal e saudações vascaínas.